Sr. Professor Martim Vicente Rodrigues, ilustre diretor deste Centro de Investigação, Sr. Marquês de Rio Maior, representante da grande aristocracia portuguesa, dos grandes do reino, porque tem na sua linhagem heróis, sábios e santos, é isso que faz as pessoas grandes. Pessoas com a linhagem do seu Marquês transformaram um condado obscuro da Finisterra da Europa, que era o condado portugalense, num reino, e um reino num império. É uma honra conhecer pessoalmente Vossa Excelência. A senhora doutora Mafalda Ferro, representante de António Ferro, de António Quadros, de Fernanda de Castro e de muita linhagem da Índia portuguesa, que neste momento está a presidir aquilo que os seus maiores fizeram muito bem. Senhoras doutoras Susana Duarte, Wanda Marques e Mónica Estrela, técnicas superiores deste Centro de Investigação, caros colegas, minhas senhoras e meus senhores. É com muito gosto que venho a Santarém celebrar a memória de um grande português, o professor Joaquim Veríssimo Serrão. Conheci o professor Joaquim Veríssimo Serrão na década de 80 do século passado. Era eu menino de calça curta quando fui ao Palácio da Rosa, então sede da Academia Portuguesa da História, falar com um grande mestre, porque já o era. Fui sem cartão de visita, sem apresentação, sem referências, sem cunhas, sem interposta pessoa. Recordo-me como se fosse ontem. O professor Joaquim Veríssimo Serrão recebeu-me no corredor, no intervalo de uma sessão académica, e depois convidou-me a entrar no seu gabinete de presidente da Academia. Recordo a simpatia, a naturalidade, a simplicidade com que o fez. Num país de pedantes e novos ricos da soberania, como é o Portugal de hoje, e já era também o Portugal de ontem, o professor Veríssimo Serrão constituía uma brilhante exceção. Sem nunca ter pertencido aos quadros do Palácio da Rosa, hoje em outro local, lembro-me de ter assistido a várias sessões da Academia Portuguesa da História, numa das quais o meu mestre, professor Pedro Soares Martínez, o melhor professor que tive na Faculdade de Direito de Lisboa, falando acerca de Prometeu, afirmou que Prometeu continuava cativo, continuava preso, continuava capturado. Em outra sessão académica, recordo-me de ter ouvido o professor Joaquim Veríssimo Serrão referir-se ao embaixador Alberto Franco Nogueira, esse príncipe da diplomacia, que, sendo oriundo de Vila Franca de Xira, costumava pegar os touros de caras. Sempre brilhante, sempre igual a si próprio, sempre exemplar, sempre português, sempre amigo do seu amigo, sem nunca trair, haja em vista a atitude que tomou em relação a Marcelo Caetano, o professor Joaquim Veríssimo Serrão passou pela vida a honrar a pátria, mesmo quando a pátria fingiu esquecer-se dele próprio. Passou pela vida a servir o ensino, a história, a literatura, a cultura em geral, a formação espiritual das novas gerações. Recordo ainda ter ouvido o professor Veríssimo Serrão referir-se ao seu antigo mestre Guilherme Braga da Cruz, da Faculdade de Direito de Coimbra. Em conversa privada, a meu pedido, só os dois, frente a frente, afirmou o professor Joaquim Veríssimo Serrão que Braga da Cruz lhe tinha dito o seguinte: estou todos os dias preparado para morrer. Estou todos os dias preparado para morrer. Corriam os tempos do 25 de Abril, Guilherme Braga da Cruz tinha sido suspenso das suas funções de catedrático de Coimbra, tinha sido suspenso das suas funções de diretor da Biblioteca Geral, estava proibido de dar aulas, tinha sido saneado de facto por estudantes marxistas, com o apoio do reitor Teixeira Ribeiro, com o apoio do reitor José Joaquim Teixeira Ribeiro, corria contra ele, de iure, um processo de saneamento do Ministério da Educação e terá confidenciado ao seu antigo aluno, porque o Joaquim Veríssimo Serrão foi aluno de Braga da Cruz no primeiro ano da licenciatura em Direito em Coimbra, terá confidenciado ao seu antigo aluno, Joaquim Veríssimo Serrão, isso mesmo. Estou todos os dias preparado para morrer. A morte não se faria esperar.
Veio buscá-lo pouco depois, em março de 1977, contava Braga da Cruz 60 anos de idade. Creio por isso que nunca poderei vir a pagar a dívida de gratidão que contraí junto do professor Joaquim Veríssimo Serrão. Resta-me apenas, por conseguinte, fazer parte deste centro de investigação e hoje, neste dia 8 de fevereiro de 2022, dizer algumas palavras a respeito do tema que me foi assinalado, a saber, tradição, raiz e conceito. Seus confrades, minhas senhoras e meus senhores caros colegas, os conceitos começam sempre pelas palavras. E as palavras exprimem ideias. Ora, a palavra tradição, e aqui entro propriamente na matéria, tem origem no vocábulo latino traditio. Traditio significa transmissão, entrega, transferência. Em todas as manifestações da vida do espírito, na filosofia, na teologia, no direito, na literatura, na história, na política, a palavra mantém esse sentido, digamos, puro, etimológico, original. Tradição é a entrega, a transferência. Entrega que pode ser dolosa. Sabemos que Judas entregou Cristo e entregou com um beijo. Judas, objeto de maldições temporais e espirituais, foi um traidor. Foi mesmo o maior traidor. Foi aquele que entregou de má fé. Sabemos também que quando um tradutor, e isso a Mafalda Ferro saberá, traduz uma língua estrangeira, um tradutor, quando verte um idioma para outra língua, pode trair. Tradutore, traditore, dizem os italianos. Tradutor, traidor. Nós não conseguimos transpor para outro vocabulário a língua materna. E terceiro, aquele que traduz também pode trair. Seja como for, a tradição é sempre a mesma coisa. É transmissão, entrega, transferência. Pergunta: quais são os elementos do conceito de tradição? 5, a saber, o elemento subjetivo, o elemento objetivo, o elemento formal, o elemento temporal e o elemento dinâmico. São 5. Passando a descrevê-los um após outro, diria o seguinte. Primeiro elemento, elemento subjetivo. O elemento subjetivo são os sujeitos do fenómeno tradicional. O sujeito ativo, aquele que entrega, e o sujeito passivo, aquele que recebe. Ora, para que a tradição ocorra, o sujeito ativo tem de saber entregar. E o sujeito passivo tem de saber receber. Tem de querer receber. Tem mesmo de querer aceitar o objeto da tradição. Sem isso, se ele não quiser, a tradição não passa. Segundo elemento, o elemento objetivo. Qual é o objeto da tradição? Qual é o conteúdo, o corpus da tradição? O objeto da tradição é tudo aquilo que se move do passado para o presente. É tudo aquilo que vem de trás. Ideias, crenças, valores, instituições, usos, costumes, formas, mentalidades, tudo isso pode ser objeto da tradição. Mas aqui coloca-se um problema. Será que é tudo isso ou não? Será que a tradição abarca todo o passado ou só uma parte dele? Só uma fatia dele? Só uma parcela, digamos assim, do passado? Só uma quota parte do passado? No entender dos especialistas, o verdadeiro objeto da tradição não é todo o passado. É apenas o passado que está vivo. Ou seja, o passado que não caducou. O passado que chegou vivo ao presente. A verdadeira tradição é crítica. Assim sendo, dizem os especialistas, não é o meu caso, há que distinguir no passado aquilo que é relevante daquilo que não é relevante. Há que distinguir aquilo que está vivo no presente daquilo que morreu, daquilo que caducou. Sendo a tradição um rio que corre e se transmite, importa distinguir aquilo que fluiu daquilo que secou. Exemplo de aspectos que não fazem parte da tradição,
Por exemplo, os erros provenientes da ignorância. Nós hoje sabemos que a Terra gira à volta do Sol e não o Sol à volta da Terra. Já descobrimos isso. Isso não é objeto da tradição. Desculpe. Eu não falo português do século XIV. Eu falo português do século XXI. Não é objeto da tradição. Eu não escrevo português do século XIV. Para chegar ao século XIV, eu teria que ter uma leitura paleográfica. Eu não consigo escrever o português do século XIV. Escrevo o português do século XXI. Eu já não devoro os outros homens. Os meus antepassados fizeram isso? Provavelmente. Eram canibais? Provavelmente. Eu já não faço isso. A tradição, por conseguinte, não é inércia, não é apatia, não é o imobilismo. A tradição é aquilo que está vivo no presente. É o passado presente. Terceiro elemento da tradição é o elemento formal ou instrumental. Portanto, temos sujeitos, temos objeto e agora vamos à forma, ao instrumento. A tradição transmite-se fundamentalmente de três maneiras diferentes, a saber, palavra oral, palavra escrita ou ambiente. A atmosfera, o entorno do sujeito. No entender dos especialistas, o meio mais genuíno de transmitir a tradição é a palavra oral. A palavra oral? Sim, a palavra oral. Note-se que Sócrates, o maior filósofo do seu tempo, nada escreveu. Aquilo que nós conhecemos do pensamento de Sócrates foi-nos transmitido pelos discípulos. Platão e Xenofonte. E aqui há um problema, porque Platão foi mais genuíno, Xenofonte não compreendeu o mestre não escreveu nada e, por isso, não é de seguir Xenofonte, é de seguir sempre Platão. Porque Xenofonte não conseguia perceber aquilo que o mestre estava a dizer. Em todo caso, Sócrates não escreveu. Note-se que Cristo, tradicionalista por excelência, nada escreveu. As únicas palavras, suponho, que terá escrito foi no episódio da mulher adúltera. Escreveu no chão, traçou no chão, não se sabe bem o que é que escreveu no chão, porque depois o vento afastou, a areia cobriu aquelas palavras, não se sabe bem o que é que terá escrito, mas Cristo nada escreveu. Aliás, esse episódio da mulher adulta e outros está muito bem representado numa série notável, considero a melhor que se fez nos últimos 10 anos da Netflix, que se chamava Maria Magdalena, Maria de Magdala, que neste momento se sabe não ter sido prostituta. O próprio Papa já se pronunciou a respeito desse assunto, foi forçado a fazê-lo, e discípula de Cristo. Portanto, os senhores vejam a série Maria Magdalena, Maria de Magdala, onde está todo o episódio, toda a vida de Cristo, e verão que ele nunca escreveu. Não se preocupou com isso. Transmitia oralmente. De resto, existem aspectos do comportamento de Cristo que nem sequer podem ser reduzidos a escrito. O gesto, a voz, semblante à figura de Cristo, não são redutíveis à palavra escrita. Temos assim a palavra oral como a rainha da tradição. O segundo veículo da tradição é o texto, é o documento. Para quem não teve acesso à palavra oral, o texto é fundamental. É o que fica. Eu não conheci Cristo, mas conheço aquilo que os apóstolos escreveram a respeito dele. Eu tenho que ir ao texto. É o que fica. Verba volant, scripta manent. As palavras voam, como estas que eu estou aqui a dizer. Vocês reparem que daqui a 8 minutos esgota-se a sessão. Apareceu? Os escritos permanecem. Os textos permanecem. Os textos são importantes quando perpetuam a memória porque estão escritos. O terceiro e último veículo da tradição é o ambiente. É o enquadramento do sujeito. O ambiente também pode ser fundamental.
O que seria de nós sem a nossa família? Sem a educação que a nossa família nos deu? Muitas vezes, nem sequer falando, apenas estando. Apenas estando. O que seria de nós sem a maneira de estar dos nossos pais e avós? Recordo-me sempre que a minha avó tinha chapéus extraordinários, os vestidos, os chapéus, a figura, a postura, a atitude dela. Ela não escreveu nada. Mas o ambiente em que eu fui criado foi fundamental para a tradição chegar até mim. Portanto, repare-se, eu lembro-me da avó dizer esta frase: meninos, gritar sem ser por dor é falta de educação. Eu vim agora de Lisboa para Santarém, à saída de Lisboa ouvi gritos de todo lado no trânsito. Gritos, insultos de todo lado, gritavam porque eu não andava depressa. Gritavam-me atrás, não depressa, os gritos. Eu lembrava-me, a minha avó dizia, sem ser por dor, a falta de educação. Eu estou calando. Isto não está escrito em parte alguma, mas é a atitude da avó. É o que eu aprendi com os avós, o que eu aprendi com os meus pais. E quando digo pais, digo superiores. Os meus professores, os meus educadores. Lembro-me que a minha família vivia em Carnide, numa casa bonita em Carnide, que em parte tinha resistido ao terremoto, uma casa bonita, e eu estudei nos franciscanos de Carnide. O melhor professor que eu tive na minha vida foi o padre Manuel da Silva, que está entre nós, um franciscano que se apresentava no inverno de burel, sandálias sem meias. Esse não escreveu nada, não disse nada, mas a atitude dele foi fundamental para mim. Quando cheguei aqui a Santarém, aqui há uma hora, deparei com o bispo de Santarém, outro franciscano. O Dr. António Francisco Marques, que em Carnide se vestia de burel e sandálias sem meias. Era muito amigo da família, casou 3 irmãos meus. As minhas irmãs mais velhas foram casadas por ele, ainda em Carnide, na Quinta do Bonão, e depois o meu irmão. Portanto, aquele homem, no momento em que ele aparecia, espelhava uma tradição imemorial. Era a pobreza. Na ordem franciscana. Portanto, bastava-lhe aparecer para a tradição chegar até mim. Vi agora com surpresa a estátua, eu não me recordava que aquele senhor tinha uma estátua. E nem me lembro dele paramentado. Não me lembro dele. Portanto, o que seria de nós sem o ambiente que nos rodeou? O que seria de nós sem ambientes como esta Câmara Municipal? As pratas, as joias, os azulejos. A pessoa agora acompanhou-me àquela sala com azulejos lindíssimos, marianos, os livros, as companhias das Índias. Há muita coisa, de facto, que nos é transmitida. Não é transmitida nem pela palavra oral, nem pela palavra escrita. É-nos transmitida pela tradição ambiental, pelo enquadramento do sujeito. Ou seja, vestem-se de certa maneira, atuam de certa maneira, não gritam no trânsito, não gritam, porque eu não consigo responder aos insultos, não gritam, mas porquê? Porque isto lhes foi transmitido de forma ambiental. Porque pessoas não falaram nem escreveram. O quarto elemento da tradição é o elemento temporal. O tempo. Não me vou alongar sobre isso, é um problema muito complexo que talvez só o grande António Quadros é que poderia resolver, um filósofo notável, eu não tenho essa capacidade, mas tudo o que é humano é temporal. Tudo o que é humano vive mergulhado no tempo. Aliás, a palavra traditio vem de transdare, dar através do tempo.
transmitir. É o tempo que transmite o trábito. É o tempo que transmite o objeto da tradição. A tradição transmite-se na mão do tempo. O tempo é mesmo o grande escultor da tradição. Eu acho que nem sequer existe tradição sem o elemento temporal. As pessoas perguntaram, bom, então diga o que é o tempo. O que é o tempo? Eu não sei. Santo Agostinho dizia que nós estamos marcados pela ferida do tempo. Somos seres transitórios. É uma questão de tempo. Todos nós temos a certeza que a morte vai acontecer. Nós estamos aqui de passagem. Portanto, ele dizia, somos marcados pela ferida do tempo. O homem está ferido pelo tempo. Viver 20 anos, pode viver 30, 40, não sabe quando desaparece. O grande poeta João de Deus dizia que a vida humana está sujeita à tirania do tempo. E eu aqui volto à minha infância. A minha infância, nós íamos em setembro para o Minho. Minha avó tinha uma casa em Estoril de Bar e não havia eletricidade. Não havia eletricidade. Como não havia eletricidade, nós líamos. Os senhores imaginem, nós vivíamos de acordo com o direito natural. Portanto, o sol nascia, as pessoas levantavam-se e depois, a partir das 6, 7 da tarde de setembro, declinava. As noites eram fantásticas, porque não tínhamos nada a fazer. A pessoa que não tem nada, o miúdo que não tem nada a fazer, vai ler. E eu, nessa altura, já devia ter 13, 14 anos, apanhei um livro que estava lá, de João de Deus, chamado Campo de Flores. E li o livro. Nossa, naquelas 5, 6 horas que a gente tinha, das 6 da tarde até às 11 da noite, eu tinha que se ocupar. Aliás, fazíamos duas coisas. Jogávamos o Monopólio, que é um jogo que já não se lembram, que desapareceu, porque agora é tudo. Agora as pessoas já não jogam, mas eu joguei Monopólio, lembro-me até das cores de ruas, as cores dos bairros. Eu estou muito velho, portanto, e líamos. Portanto, nós estávamos quase condenados a ler. Os livros caíam, já foi. Sendo certo que as férias eram enormes. Os miúdos tinham férias em junho, julho, agosto e setembro. E aprendiam muito mais do que hoje. Não sei como é que é, um fenómeno que eu não consigo perceber, mas aprendiam muito mais do que hoje. Quer dizer, nós tínhamos 4 meses de férias, 3 meses e meio de férias. Até me recordo, agora estou a sair do objeto, da palestra. Eu recordo-me que um dia o meu pai se zangou e disse à minha mãe, olha, vê lá se os meninos fazem alguma coisa. Em julho e agosto. E então arranjaram um emprego que é, num hotel, ser office boy, ser contínuo. Fizeram uma farda e disse, vá-se lá ocupar, você sem fazer nada, você não faz nada. Eu tinha passado até com boas notas. Estava julho, agosto, não tinha nada que fazer. Fui durante 3 semanas para um hotel ganhar uns tostões para me ocupar. Bom, isto para dizer que no Minho apanhei este livro Campo de Flores. Li, devorei aquele livro, e o grande poeta João de Deus, na obra Campo de Flores, que eu conservei até hoje, dizia o seguinte a respeito da vida, do tempo. Veja-se a perfeição do verso. A vida é nuvem que voa. É sonho tão leve que se desfaz como a neve e como o fumo se esvai. A vida é nuvem que voa, é nuvem, é sonho, é neve e fumo. Depois acrescentava o seguinte, a vida dura um momento. Mais leve que o pensamento, a vida leva ao vento. A vida é sombra, a vida é folha que cai. Isto é o tempo. Bom, como é que a pessoa define o tempo? Eu não sei. Tempo físico, linear, contínuo, uniforme, infinito, é uma aporia, é um aporema. Eu
O que importa é reter que a tradição é um fenómeno eminentemente temporal. É uma transmissão através do tempo. Finalmente, não quero amassar, o quinto e último elemento do conceito de tradição é o elemento dinâmico. Portanto, sujeitos, objeto que se move, tempo e agora o movimento. De acordo com a raiz da palavra, traditio significa transmissão. Traditio é a transmissão. Transmissão de um corpo mais ou menos rico de usos, costumes, valores, hábitos, crenças, mentalidades, etc. O que é inerente à palavra é a ideia de alguma coisa que se move. Pois já vou tentar exemplificar. De alguma coisa que se desloca. De alguma coisa que se transfere. Assim sendo, a tradição é movimento. A tradição flui, a tradição é fluente, é um rio. Existe um dinamismo, nela um dinamismo, um fluxo vital humano. A tradição faz lembrar um rio, um caudal, uma corrente que corre e se transmite. Ela flui. Como é sabido, ninguém se banha duas vezes nas águas do mesmo rio. O rio corre, se eu for lá hoje às 11 da manhã, e se for lá amanhã, já não apanho as mesmas águas. Ele já correu. O grande rio da história correu. Assim sendo, tradição não é sinónimo de conservação. O tradicionalista não é um conservador. Tradição não é um ponto, não é uma vírgula, um ponto e vírgula. Tradição é um fio, é uma linha, é um princípio de continuidade vital. É alguma coisa que corre e se transmite. Porquê? Porque o homem é um ser em movimento. Nós estamos sempre em movimento. Porque todo o tempo é tempo de mudança. Dizia Camões. E podemos dizer nós, se os senhores repararem, eu como já sou muito velho, se eu for desenhar a minha vida desde o momento em que nasci até hoje, eu já vivi 4 ou 5 vidas ou 6 diferentes. O sujeito não tinha eletricidade, que ia para a pátria local, dizia aquelas pessoas, a minha vida já mudou tanto, e ela já fluiu tanto, que eu já vivi 4 ou 5 vidas. Às vezes tento transmitir aos mais novos, olha, eu, da minha infância era assim, está este tipo de dizer as coisas, eles não acreditam. Não acreditam. Portanto, todo o tempo é tempo de mudança. Cada geração que aparece, muda as coisas. O que é que faz a nova geração? A primeira coisa é incorporar aquilo que é novo. Venham logo o que é novo. São os miúdos a cá com tudo. A segunda coisa é eliminar aquilo que está caduco. Portanto, de acordo com as necessidades vitais de cada situação histórica, as novas gerações vão eliminando e vão recebendo. Porque o ser humano, de facto, é um bailarino. Nós estamos sempre em movimento. Mais as senhoras que os homens, Sr. Diretor. Mais as senhoras têm mais capacidade de adaptação do que nós. Acho eu. E isso, mais. Muito mais. Capacidade, porque tem mais sensibilidade que o homem. A mulher tem mais sensibilidade que o homem, mais. É mais inteligente, tem mais inteligência emocional, agarra tudo. O homem não percebe nada. O professor Jorge Martínez dizia-me, um dia convidou-me para almoçar, não sei se o diretor conheceu, Pedro Jorge Martínez. Convidou-me para almoçar em casa dele, na Rua de São Bento. Foi a única pessoa que fez isto. Convidou-me para almoçar, éramos só os dois, uma empregada a servir, e deu uma cabeceira. Eu disse só, e sentou-se à minha direita. Eu disse ao Sr. Professor, isto
Isto é contra a hierarquia. Eu fui aluno dele, discípulo dele. O senhor não pode, eu não sou anfitrião. Ele dizia, nesta casa o senhor é sempre anfitrião. E então, lembro-me nesse almoço que ele disse, o senhor sabe qual é, tratava-me sempre do doutor, nunca pelo nome, sabe qual é a diferença entre o homem e a mulher? Não, faça favor. O homem sabe tudo e não percebe nada. A mulher não sabe nada e percebe tudo. Portanto, a mulher tem muito mais a capacidade de adaptação, é muito mais bailarina que o homem. Eu tive até uma experiência, não sei se posso. Não sei se posso. Eu tive até uma experiência de dança. De danças tive esta experiência de dança. A certa altura, nós em Lisboa temos uma coisa chamada Clube de Estudo, onde as pessoas tentam aprender 10 danças diferentes. Valsa inglesa, valsa vienense, foxtrot, chá-chá-chá, rumba, aquilo. As senhoras são muito melhores que os homens. Muito melhores que os homens. A gente não, tira as exceções, os homens não acompanham. Eu tinha uma partenaire, uma senhora, portanto, eu ia lá às aulas, quarta-feira à noite, ou quinta-feira à noite, e nós tínhamos pessoas com quem dançávamos. Eu dançava com uma senhora que era mulher do Presidente da Câmara, suponho que de Zambuja, ou não sei o quê, vinha para Lisboa para as aulas, e eu passei com a senhora e a certa altura disse, olha, vamos a concurso. Vamos a concurso. E não muito tempo antes do concurso, eu não tenho jeito para dançar, ela dançava tudo. Havia uns prémios, eu nem tinha hipótese de chegar lá, mas a gente ia concorrer, e ela, não, muito tempo antes, diz assim, olha, não vou ao concurso consigo. Não vai? Não. Então diga lá porquê. Porque eu não vou a um concurso para perder. Não vai perder. Fiquei maçado com aquela coisa, não é? Porque não dava mais. Não é? E achava que era razoável a dançar, não era? Então fui perguntar ao mestre, que era um austríaco que tinha vindo ensinar. Ele disse, um homem notabilíssimo, que dançava tipo 1,90 m, que dançava tudo neste corredor, fazia os cantos todos, e dizia, falava já português, e perguntei assim, ouça lá, senhor instrutor, ela não vai a concurso comigo. Já, não é? Acha que isto é justo? Ele diz, acho. Então, mas porquê é que é justo? Ouça, você não tem hipótese. Só se os outros forem paralíticos ou coxos. Mas você não tem hipótese. Não tem hipótese. Portanto, a senhora está condenada a perder. Se ela for a provas consigo, perde. Lá fui eu, desisti. Portanto, tenho razão à senhora. Depois, passados uns tempos, foi o concurso. A senhora, lá, eu estive na plateia, nem entrei. A senhora ganhou uma medalha de prata com outra pessoa. Vejam que a mulher é bailarina também em sentido real e figurado. Isto para dizer que a pessoa está sempre em movimento. Incorpora-se sempre, sobretudo as novas gerações, o que é novo. Eu, de vez em quando, eu tenho um aparelho chamado telemóvel. Um aparelho que me persegue. O meu telemóvel não tem imagens. Eu depois vou mostrar à senhora para me acreditar. É um telemóvel pequenino, de 1990 ou 2000, que não recebem, só é assim pequenino. Mas nós já não conseguimos conceber a vida anteriormente ao telemóvel. Nós já não nos lembramos como era a vida antes do telemóvel.
Nós não conseguimos conceber como é que foi a nossa infância. Se eu vou contar que não havia eletricidade, lembro-me num retiro, vou usar palavras, por exemplo, só, num retiro que nós fizemos na Companhia de Jesus, a certa altura, os jesuítas são notáveis e exigem duas coisas. Os retiros podem ser 3 dias, 4 dias, 7 dias. Eles exigem duas coisas. Silêncio. A pessoa não pode falar, nem sequer cumprimenta aos outros no dia seguinte ao pequeno almoço. Silêncio. E a segunda coisa que exigem, desliguem os telemóveis. Uma senhora, estávamos 8 pessoas no retiro, que eu silêncio aguento. Sem telemóvel é que eu não aguento. Eu silêncio ainda vai que não vai. Agora, sem telemóvel, está tudo todo. Nós já não concebemos a vida anterior ao telemóvel. O que significa que a tradição incorporou o telemóvel. E vai transmitir adiante o telemóvel. Por seguinte, o tradicionalista é o tipo que transmite. Não podemos ser conservadores, não podemos andar para trás. Nós não podemos viver sem telemóvel, podemos é aproveitá-lo e canalizá-lo para outras coisas. Mas não podemos voltar atrás. Assim sendo, duas conclusões finais. Tradição não é sinónimo de conservação. Eu não posso voltar aos anos 80 em que não havia telemóvel. Segundo aspecto, a tradição não é incompatível com o progresso. Aliás, a tradição é progresso. Conforme dizia um grande tradicionalista espanhol, Vázquez de Mella, que tem um texto notável sobre a tradição, ele dizia: o homem pensa, inventa e depois comunica aos outros a invenção. Pensou? Um tipo criou o telemóvel, inventou e comunica aos outros. Comunica aos outros aquilo que inventou. Assim sendo, a primeira tradição foi o primeiro progresso, que a tradição transmitiu adiante. E, por sua vez, o primeiro progresso, ao ser transmitido adiante, foi a primeira tradição que começava ali. Por conseguinte, a tradição não é incompatível com o progresso. Como a transmissão transmite o progresso, ela própria é progresso. Há que distinguir o homem tradicionalista do homem conservador. Para dizer que há um elemento dinâmico fluente no conceito de tradição que nós não podemos ignorar. Senhor diretor, sempre. O tempo já conspira, lá estamos. O tempo já passou, repare-se nisto, o tempo já conspira. Eu vou encerrar estas minhas palavras dizendo o seguinte. Nós, tradicionalistas, gostamos das árvores. Nós, tradicionalistas, não cortamos as árvores. Nós, tradicionalistas, respeitamos tudo o que é vivo, incluindo as árvores. Porquê? Porque nós sabemos que uma árvore ou uma planta se alimenta pela raiz e sem raiz não dá fruto. Mas nós sabemos que o fruto de uma árvore é o resultado acumulado de todos os elementos. Há um esforço na raiz, no tronco, nas folhas e nas flores que vai gerar o fruto. Nós somos como as árvores. Nós não cortamos árvores. Aqui os senhores perguntarão, e os outros? Os que não pensam como nós, ou não realizaram, ou não veem as coisas como nós. Cortam? Cortam. Cortam. Cortam as árvores e cortam tudo. Cortam a música, cortam o jogo, cortam o amor, cortam a contemplação, não tem. Cortam. Fundamentalmente só querem 3 coisas: produtividade, terra e matéria.
corta o espírito. Portanto, há aqui um duelo permanente entre dois tipos de homens. O homem lúdico, que é o sujeito que gosta da contemplação, do amor, do fogo, da dança. E o homem faber, que é o sujeito que gosta da terra, da matéria e da política. O homem faber corta as árvores. Em nome de um progresso que não é progresso, é retrocesso. Bom, mas a maioria esmagadora dos homens são terra e matéria. A maioria esmagadora não são lúdicos. E, portanto, nós que temos este tipo de sensibilidade, que o seu diretor tem, estamos condenados a perder. As pessoas não podem ignorar que até na vida política a maioria tem razão pelo facto de ser maioria. Na política, a quantidade gera a qualidade. Estamos condenados a perder. Quem vence na história humana é sempre Sancho Panza, não é Dom Quixote. Sancho Panza, seu Marquês. Sancho Panza. Quem vence é sempre Sancho Panza, não é Dom Quixote, são muito poucos. Eu diria o seguinte, tanto Dom Quixote como Sancho Panza são ridículos, são os dois ridículos. Mas mesmo no ridículo, é melhor ser Dom Quixote que Sancho Panza. O Visconde de Santo Tirso tem um texto que eu também li no Minho, a certa altura, aparecia lá um livro, Visconde de Santo Tirso, que eu não sabia quem era, mas o autor era Tirso, com T, com H, com Y, Tirso, Tais, Tirso. Eu perguntei, pai, que é isto? Você não sabe, isto era a maneira de escrever. O tempo em que ele publicou. E então ele dizia ao Visconde de Santo Tirso que tanto Dom Quixote como Sancho Panza são ridículos. Mas mesmo no ridículo, embora as pessoas possam perder, é melhor ser Dom Quixote do que Sancho Panza. Porquê? Eles perguntarão. Eu acho que é melhor lutar contra moinhos de vento do que andar em cima de uma mula. Acho eu. Senhor professor Martim Vicente Rodrigues, Vossa Excelência é um Dom Quixote. O professor Veríssimo Serrão foi um Dom Quixote, foi um príncipe, e por isso é hoje ignorado pelos Santos Panças. A nós, membros deste centro, desta casa, só nos compete tentar imitar os senhores. Obrigado.